E fica, não é? Fica muito claro e evidente que tudo que nós falamos e que nós trabalhamos no nosso conteúdo fica muito claro ali naquele vídeo, naqueles quase 4 minutos de vídeo, não é? Nós podemos perceber ali fica bem clara a essência da Pinar e o que ela queria, não é? Quando você vê aqueles movimentos, naquele momento em que eles começam, não é? Aquele jogo cênico em que eles trabalham ali manipulando aquela água, jogando a água sobre a rocha, os movimentos, você percebe que os movimentos lá também tem uma fluidez e tem uma interação com toda aquela água, não é? Você percebe que os bailarinos quando se lançam, um ou dois se lançam mesmo na água, você vê que eles dançam com aquela água. Você vê que ele dança ali, o palco inteiro dança com eles. Essa era uma das propostas também de Pinar. Bem, e como nós sabemos, a temática de número 1, materialidade, o corpo da arte, nós sabemos que para dar materialidade para uma obra, materialidade no caso aqui que nós vamos trabalhar especificamente com os movimentos, não é? Você vai precisar do suporte, você vai precisar das ferramentas e você vai precisar, não é? Dos meios, não é? Então, ali, naquele caso do dançarino ali naquele precipício, naquele ambiente que ele faz, que ele desenvolve, qual é o suporte para os movimentos dele? O próprio corpo é o suporte. E vocês percebem que ali fica muito claro, não é? Muito do trabalho, muito da essência da Pinar, que você só pode, não é? Você só pode dançar naquela proposta dela se você realmente conhecer o teu próprio corpo, conhecer os limites, o que o teu corpo pode dar para o movimento. É óbvio que todo movimento, como nós trabalhamos aqui também, o coreógrafo, ao produzir, não é? Ao elaborar, ao criar um movimento, ele cria um movimento e ele apresenta o movimento para o corpo dele de dança, para os bailarinos, não é? Do corpo dele de dança. Ele apresenta o movimento. À medida em que ele apresenta o movimento, ele cria, ele apresenta. Os bailarinos, a partir do momento daquela apresentação, eles vão precisar se apropriar daquele movimento. E aí o corpo é o suporte. As ferramentas que eles irão utilizar, não é? É todo o material que ele vai utilizar para fazer aquela apresentação. O cenário faz parte da ferramenta, a vestimenta faz parte, não é? O vestuário faz parte dessas ferramentas e o meio, não é? É o local onde tudo acontece. O meio é onde é permitido que aquele movimento aconteça, haja aquela evolução, não é? E que aquela história possa ser contada. Então, quando a Pinar, ela nos diz, não é? Lá no nosso conteúdo, na página 131, no terceiro parágrafo, que ela deixa bem claro, não é? Que cada bailarino precisa encontrar a sua própria poética. Ou seja, cada bailarino é convidado a conhecer o seu próprio corpo. Se eu conheço o meu próprio corpo, eu sei o que ele vai me dar. Porque todos nós sentimos, temos emoção, todos nós nos irritamos, ficamos zangados, chateados, extremamente felizes, entusiasmados, não é? Alegres, assim, esfuziantes. Nós sentimos todos esses sentimentos. Nós temos todos esses sentimentos, convivemos com todos esses sentimentos. Passamos por todos eles. O nosso corpo também. Só que quando nós vamos emprestar o nosso corpo para que ele, não é, converse, e a dança é um desses meios, eu preciso conhecer o meu corpo. Era o que a Pinar trabalhava muito. Era nessa tecla que ela batia. Era uma das características dela. O bailarino precisa, não é, levar ao máximo, ao grau máximo o seu envolvimento com a dança, a ponto de conhecer
a si mesmo, conhecer o seu corpo inteiro, saber o que o seu corpo pode fazer, saber o que o quão o quanto é difícil de desenvolver o movimento e o quanto pode ser leve, não é? Pode haver uma leveza ao construir aquele movimento. Então é necessário, não é? Que para que eu tenha um movimento amplo das minhas mãos, eu preciso entender, não é? Que cada um dos meus dedos tem as juntas e eles vão desenvolver o movimento. E eu preciso conhecer cada uma dessas minhas articulações. Eu preciso entender, sentir, perceber cada uma delas, entendê-las individualmente para que eu possa usá-las coletivamente, principalmente no tocante a movimentos de dança. Eu preciso entender que a minha mão, para que ela desenvolva um determinado movimento, eu preciso conhecer cada uma das partes que compõem a minha mão e que se movimentam. E que movimento eu posso fazer? Eu sei que eu não posso fazer determinados movimentos, então esses eu não vou poder desenvolver com muita facilidade. Então, ela sempre convidava o bailarino a conhecer o seu próprio corpo, que é o que ela nos diz aqui, não é? Cada bailarino precisa encontrar a sua poética, maneira singular de expressar um gesto, um movimento e de desenvolver a coreografia com sinceridade e emoção. Sim, meus amores. Ela aqui, ela já nos diz logo, não é? Dança tem a ver com sentimento, tem a ver com emoção. Eu preciso sentir a música, me envolver com ela, entender a história dela. Os meus ouvidos ouvem a música, a melodia, a harmonia, não é? A letra, a voz do cantor, tudo isso meu ouvido, não é? Tudo isso somado junto de uma maneira harmônica vai dar origem a uma música que os meus ouvidos ouvirão, mas o meu corpo também precisa entender o que aquela letra quer me dizer. O meu corpo precisa entender cada uma das notas musicais ali tocadas. O meu corpo precisa entrar em harmonia e sintonia com essa melodia, para que o meu corpo possa cantar também. Porque eu vou ouvir, vou cantar por meio, não é? Da fala, o meu corpo também vai cantar. O meu corpo também vai sentir essa música, ele vai cantar também, ele vai dançar também. Então, para que essa evolução, não é, aconteça de uma maneira bem harmônica, eu preciso conhecer o meu corpo. Então é fundamental que o bailarino consiga conhecer o seu corpo, ter essa consciência corporal. Quando ele tem a consciência corporal, ele também imediatamente vai desenvolver a consciência espacial, não é? Ele vai saber exatamente onde ele está e é o que exatamente o primeiro bailarino faz. Ele já sabe tão bem ali, não é? Como se movimentar ali, que movimentos desenvolver ali, que você percebe que você olha para ele, tem tanta leveza no movimento dele, tanta segurança que ele nem pensa que está ali próximo de um abismo, que ele nem pensa na possibilidade de cair dali ou de se machucar, porque ele já conhece todo aquele ambiente. Bem, meus amores, lá no início também tem uma frase, não é? Que também diz tudo, diz muito sobre o nosso conteúdo a ser estudado. Na arte, o que é alma, senão a poética do artista? Exatamente, meus amores. É uma pergunta que tem uma resposta, não é? Na arte, o que é a alma? O que é alma senão a poética do artista? Exatamente. A arte é o sentimento, é a emoção, é o entendimento daquela pessoa. Todos nós, homens e mulheres, somos seres individuais, únicos. E cada um tem uma visão sobre determinada situação, sobre determinada temática,
sobre situações cotidianas que costumam nos afligir. E cada um tem uma maneira de absorver aquela situação, viver aquela situação. O artista, ele absorve aquela situação, ele vive aquela situação, ele sente aquela situação e ele materializa tudo isso. É por isso que essa frase, não é quando ele diz na arte, o que é alma senão a poética do artista, a alma da arte dele é o que ele sente. São as percepções dele, é o entendimento dele sobre aquela situação, aquele momento específico que o tocou, que o envolveu, que tocou ele profundamente no seu lado sensível e deu vazão a ele, a um processo criativo. E aí esse processo criativo ele materializa e aí nós temos a oportunidade de observar, de ver, de presenciar e de sentir. Meus amores, avançando um pouco mais, nós vemos aí uma entrevista, não é? Um trecho de uma entrevista dada por uma bailarina do Corpo de Balé da Pinar, não é? Brasileira, onde ela deixa claro, não é? Que os movimentos para a Pinar eram extremamente importantes. Conhecer este movimento, quando ela diz, não é? Aprendi muito observando as pessoas, o quanto os movimentos são bonitos, coisas tão simples. Quando cheguei na primeira produção que fiz, a Pinar nos deu pelo menos uns 70 movimentos, todos de braço. Olha só, 70 movimentos diferentes para ser desenvolvido com o braço. Qual a finalidade de 70 movimentos para os braços? Se não para que o bailarino tenha a oportunidade de conhecer a fim mesmo o seu braço, de conhecer a ponto de saber, este movimento eu desenvolvi com muita leveza, este eu já desenvolvi com muita dificuldade, esse eu não consigo desenvolver, esse eu desenvolvo de olhos fechados, esse eu gostei de fazer, esse não me foi agradável. Então, essas 70 possibilidades são 70 possibilidades de conhecimento, não é? Se ela apresentou 70 movimentos para o braço, que dirá para todo o corpo, não é? Que ganhos temos ao desenvolver essa linguagem artística tão bonita quanto a dança. E aí também nós também estudamos sobre a visão que se tem de uma bailarina e como essa visão foi desconstruída, aqui no caso especificamente do projétil, não é? Do bailarina projétil, que vem com aquela proposta, uma bailarina não é só aquela moça esquálida, alta, não é? Com aquele coque, aquela roupa esvoaçante. Uma bailarina também, ela pode ser uma mulher que dança, não é? Utilizando ali o ambiente onde ela está, não precisa ser necessariamente um teatro. O teatro pode ser a rua, o teatro pode ser a praça. A dança pode permitir ao corpo muito mais do que, não é? Todos aqueles movimentos que são próprios do balé clássico, eu posso dançar em todo lugar, eu posso dançar, o meu corpo é capaz de desenvolver os mais variados movimentos, e aí ele desconstrói aquela ideia, não é? De toda aquela técnica, aquela beleza, aquela cor. Então, o projétil balé, ele vem e quebra com esse, não é? Surge um novo paradigma, uma nova maneira, uma visão, uma nova maneira de se ver, uma nova maneira de se pensar. Há uma possibilidade, não é? Podemos dançar para além do balé clássico. E por fim, meus amores, nós temos aqui, não é, o curta-metragem, que já é aquela proposta da desmaterialização do corpo, onde o movimento é dissociado do corpo. O corpo não precisa existir para que o movimento aconteça. E aí o curta-metragem, não é, o Ghost Cat, ele deixa isso bem claro e bem evidente, não é? É óbvio que nós sabemos, ao longo do conteúdo que nós estudamos, que houve um bailarino que desenvolveu os movimentos, mas depois, não é? Ele não mais faz aquele movimento, tudo fica por conta do computador, dos efeitos da computação. E aí, há essa desmaterialização do corpo, não é? Ocorre apenas o movimento sem o corpo em si.
Meus amados, aqui eu encerro a nossa aula. Desejo a vocês, não é, que vocês tenham uma excelente semana. Estudem. A nossa prova, como todas as outras provas, ela vai apenas trabalhar com esses 3 conteúdos, tá bom, meus amores? Aproveitem ao máximo, estudem, tenham uma ótima semana, Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula, tá bom?